Boa noite, senhoras e senhores. Mais uma noite de live. Hoje mais uma live sensacional. Hoje teremos aqui João Artigos, do Teatro do Anônimo, lá do Rio de Janeiro. Vamos lá, rufem os tambores. Alô? Olá, boa noite. Boa noite. Tudo Tudo bem? bem? Beth Tudo Dorgan certinho. dizendo aqui que está com saudade do senhor. Quem? Beth Dorgan, Ah, Beth, ela tá aí. Mande um ela está beijão aqui, para querida ela. amiga. Eu também tô com saudade dela. Fala, fala para ela que essa semana eu tive procurando, inclusive, lá a nossa brincadeira da gala que fizemos lá no Municipal no ano passado e esse ano, de tanta saudade. Muito bem, muito bem. Bom, para a gente iniciar, eu gostaria de te apresentar para a gente iniciar a nossa conversa aqui. Hoje nós contamos aqui com a presença de João Artigos, que ele é palhaço, cupido laboral, germinador de processos criativos coletivos. Vamos descobrir o que é isso. Formado em licenciatura plena em artes cênicas na Universidade do Rio de Janeiro, coordenador geral do Encontro Internacional de Palhaços Anjos do Picadeiro. Integrou a equipe do Centro de Produção Cultural da Secretaria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro de 1986 a 1995. É integrante fundador da Rede Latino-Americana de Larissa, Brasil, espera um pouquinho, Brasil, Chile, Colômbia, Bolívia, Costa Rica, Equador, Peru, Guatemala, e em conjunto com Sidney Cruz, fez a coordenação de processos artísticos de performance do projeto Tangolomango, Festival de Diversidade Cultural. E é um dos criadores da rede de financiamento Muda Outras Economias, que agora está, né, em plena atividade. Vamos saber desses assuntos. Seja bem-vindo aqui à nossa Olha, live do Grupo Meu luz já tá Clown. mexendo a luz, né? Aquela coisa meio bem palhaço, atrapalhada. Olha, isso Atrapalhada. é clássico. Todos e todas os palhaços e as palhaças que entram aqui tem que ter alguma coisa. Tem live que entra de ponta cabeça, tem Ah, é? celular que cai, faz parte. Então tô na média, né? Está na média. E é o esperado, é o esperado. É. Bom, João, eu sou Marcelo Colavito, eu sou aqui de Maringá. Um dia a gente já esteve junto aqui, você esteve apresentando, acho que pelo palco giratório. Foi um prazer tê-lo aqui conosco, batendo um papo, apresentando espetáculo. E a gente queria saber um pouquinho de ti. E uma das primeiras perguntas que eu costumo fazer para os palhaços que se apresentam aqui conosco, né, nos concede a live, é como que começou a tua história com a palhaçaria? Por que que você inventou de fazer? Talvez você já tenha dito isso várias vezes, mas para esse público pode ser a É. primeira. Talvez agora você começou a falar e eu tenho feito muito um exercício de me religar às origens, né, na história, pensando, inclusive, essa até a cosmovisão, eu como um homem de 53 anos, negro, suburbano, carioca. O palhaço para mim começou tipo aos 4 anos de idade, né? Olha, Foi quando eu identifiquei que eu tinha uma necessidade de, quer dizer, eu pensei em ser bombeiro, pensei em ser jogador de futebol, pensei em ser padre. E aí eu percebo o seguinte, o que tem de comum em todas essas profissões é o fato de estar ligado a gente, né? Pessoas, sempre é isso. Aí eu falei, caramba, desde então, só que eu não sabia. A primeira vez que eu entrei num circo foi a Escola Nacional de Circo. A Helena entrou aí. Foi a Escola Nacional de Circo, foi o primeiro circo que eu entrei. Então eu não tenho na minha memória aquela coisa do circo passou, me encantei pelo palhaço, né? E, enfim, a minha história com teatro começou quando eu fui fazer o segundo grau, que foi lá onde nasceu o Teatro de Anônimo, né? E aí a gente começou fazendo, e aí nós fizemos a peça de estreia, chamava Anônima, que é um texto do Wilson Saião, que é um drama, né? Que passava aqui. Mas simplesmente, sei lá, da cena da morte que eu fazia, que era o protagonista, o Afonso, as pessoas riam copiosamente e a gente não entendia nada, porque eu estava lá, minha mãezinha morreu, e a plateia. Isso durou três apresentações, a gente enterrou
espetáculo, e partimos para o teatro de rua, né? Entendi. E aí, dando esse salto, né? E a gente foi pesquisar a cultura popular, e aí foi pegar no teatro antropológico, e a gente falou assim, cara, não, vamos... A gente foi atrás da nossa antropologia, das nossas referências antropológicas, culturais, e aí fomos para o jongo, o samba reggae, a capoeira, enfim, o futebol, e aí a gente foi buscar a escola de circo. E aí eu cheguei da escola de circo assim, né? E desse mesmo período eu começo a fazer a Unirio, né? Lá na faculdade. E aí o Luiz Carlos Vasconcelos estava aqui com o Chuchu, né? Que era aquele palhaço sensacional, enfim. E tinha um grupo, né? A gente tinha uns encontros que acontecia aqui em Laranjeiras, aqui da Cinelândia, que era o Chá das 6 dos palhaços. Ou Chá das 5, não lembro mais exatamente qual era a hora. Faz muito tempo. Tinha um chá. E aí a gente começou a experimentar o palhaço. Então, o circo, a escola de circo, que nunca teve aula de formação de palhaço, né? Estava aqui e teve essa referência do Luiz Carlos como palhaço, e a gente começou a investigar. E isso, quer dizer, eu comecei a investigar isso junto com a Angélica, que era minha parceira, e aí a gente começou a fazer, eu lembro que a gente fez muita animação de festa, e aí isso foi, não sei quando foi isso, mas acho que foi tipo 90, exatamente. Desde 90. Eu nunca comemorei meu aniversário de palhaço, eu acabei de pensar nisso agora também. Mas, então, desde 90 a gente começou isso, eu estava dentro do Anônimo ainda, e a gente começou essa investigação, mas só que eu e a Angélica, a gente experimentava o palhaço, mas o Anônimo era né, tinha uma coisa que era um grupo sério de pesquisa, essa coisa do circo era muito popular, né? Assim, por incrível que pareça. Então a gente fazia animação de festa, fazia as coisas que tinha, né? Os experimentos, a onda do Luiz Carlos, como é que era o palhaço cidadão. Então foi um puta exercício esse que era. A gente, por exemplo, no dia que ia fazer animação de festa, eu me aprontava em casa, saía de casa, pegava o ônibus, pegava o metrô e de palhaço. Né? Então você já ia interagindo com as pessoas a partir desse momento, né? E isso foi um grande exercício, que é o exercício da rua. E aí isso se junta à minha experiência de teatro de rua. E foi, para mim, uma puta escola, essa de poder lidar de cara com o público, né? E eu lembro que a gente estava começando a engatinhar nessa história, mas a gente se atirava, né? Tinha essa disposição de se atirar, de encontrar com o público. E aí, seguindo já, enfim, eu estou contando o início, o meio e a gente chegar no dia de hoje, aí acontece um outro fato, que foi quando a gente conheceu o Lume e fomos lá para o retiro de Palhaço do Lume. Né? A gente conheceu o Burnier, já estava na Paraíba, já circulando. Isso, a gente já tinha montado um espetáculo de circo, que era o Roda Saia Gira Vida. E a gente estava lá no festival de Campina Grande. E aí fomos para o Retiro do Lume, e aí a gente conseguiu ver um processo, na verdade, que unificava a experiência coletiva daquele momento. Né? A gente passava a ter um código de linguagem comum a todos nós, que, né, sempre fomos autodidatas, sempre fomos, apesar de eu ter ido para a universidade, depois os outros mesmo também do grupo foram, a nossa pesquisa sempre foi um processo muito empírico, né? Que é de experimentação, de fazer e depois a formulação. Né? A formulação do que a gente faz, ela é consequência da nossa prática. Né? É isso. Então, a estética é fruto do diálogo, da mediação entre uma técnica e uma ética. Porque isso também isso foi uma coisa bem marcante para mim é muito importante o seguinte, do meu fazer, ou qualquer fazer, né? Eu considero que ele tem um compromisso, né? Um compromisso social. E aí, quando eu falo compromisso social, eu não estou falando de que a gente tem que fazer política, tem que fazer projeto social. Não, eu estou falando onde é que eu insiro o meu fazer dentro da sociedade que eu vivo. Né? Isso é super importante, né? Para a gente saber e a gente não... E aí o palhaço transforma mais ainda, vai me dando mais essa consciência, porque a gente não pode estar em qualquer lugar, né?
é isso, como quando a gente vê hoje, sei lá, o riso sendo usado para poder excluir quem já está excluído. Né? Essa para mim, é uma distorção fundamental da arte de fazer rir. Né? Então, aí tá. Essa foi o Lume foi essa experiência muito bacana que nos trouxe. E no espetáculo Roda Sai Gira Vida, o meu compadre Pepe Nunes, ele que estava vindo fazer reciclagem na Escola Nacional de Circo, ele trouxe uma fita cassete daquele hoje agora você encontra na internet muito facilmente, que era com aquela festa de aniversário do Charles Rivel do Circo de Inverno da França, lá de Paris, que tem todos aqueles grandes palhaços que tá no Charles Rivel, Joe Jackson Jr., George Caus, né? Tem os Fratellini, tem uns grandes. E aquilo, cara, apareceu como sabe, o segredo de Fátima, né? Era uma visão que a gente teve para poder também isso, depurar, digamos assim, né? Entre todas as aspas, o nosso fazimento. Então, foi aí que começou, e aí isso, o Roda Sai Gira Vida, nosso primeiro espetáculo de palhaço, e que serviu, que foi nossa grande escola, né? Foi minha grande escola eu fiz esse espetáculo durante 23 anos. Né? Isso foi muito... Ali eu fui aprender isso, bastante o meu ofício de fazer rir. Então, é isso. Muito bem, que legal, muito bom. Nossa, muita informação. Você sabe que essas nossas lives, nós temos um grupo de estudos, de pesquisa sobre palhaçaria, sobre o riso, e a gente utiliza essas lives depois para discutir. Então, aqui nós já temos formação, aqui já tem uns 3 encontros do grupo de estudo só a partir dessa tua fala. Muito obrigado. A gente vai buscar as referências e tudo mais. Você tocou num assunto muito interessante. Tem um documentário que chama O Riso dos Outros. Inclusive, nós estávamos estudando esse documentário ontem no nosso grupo. E a gente vê que o riso que o palhaço provoca, pelo menos o palhaço contemporâneo, meio que num acordo comum aí das pessoas que fazem palhaçaria e que tem essa ética da palhaçaria, é um riso diferente desse que ri do excluído, que ri daquele que já é oprimido, né? O riso do palhaço parece outro. E a gente estava até pensando, vamos tentar produzir algum tipo de trabalho assim, qual é o riso do palhaço? O que você me diria? Qual que é o riso do palhaço? Ou seja, o riso ético, dentro dessa ética do palhaço. Que riso seria esse? Essa discussão, esse documentário é o que mostra aqui o super do povo de São Paulo, que parece essa galera... De stand-up, né? É isso, justamente essa... Eu vi que tá o Hugo Pozzolo, né? Isso, exatamente. Aqueles idiotas lá, mas os outros, né? O Hugo não, o Hugo não queria dar. O Hugo é legal. Eu acredito o seguinte, o palhaço, ele tá ligado, para mim, a um mergulho profundo no estudo do ser humano. Para mim, isso é um dado muito, muito marcante, né? Acho que é um estudo do ser humano e começamos por esse ser humano aqui, né? Que está aqui. E a função do palhaço é emocionar, é trabalhar nesse campo do sensível para emocionar, através do riso como a sua principal, como, né, digamos, o principal resultado, né, onde o nosso ofício ficou conhecido foi através do riso. Né? Porque aí depois a gente pode falar sobre a questão do riso e tudo mais. Mas o palhaço também ele emociona de outras maneiras. Quantos filmes do Chaplin você chorou, ou vendo um palhaço você chorou, enfim. É possível também. Né? E existem várias categorias de riso. E o fundamental além disso que eu estava falando, que não é para excluir quem já é excluído, porque eu acho que o riso ele é agregador, né? O riso tem essa... o riso, por ser, inclusive, um fenômeno social, ele tem a ver com os códigos sociais, éticos daquela comunidade, que são universais as questões que ele pode tocar, mas tem a sua especificidade. O que diferencia o palhaço, por exemplo, sei lá, de um comediante, é que o palhaço ele faz rir a partir de você, dele mesmo, né? Eu sou o objeto risível, né? Então, se eu penso nessa característica que eu preciso me revelar, né, para poder
para poder chegar ao meu palhaço, né? Enfim, por exemplo, eu vou citar um exemplo que outro dia estava falando com a Ana Luísa Bela Costa, essa experiência, estava falando da Máscara Branca. Uma vez eu fui visitar o Arrelia, lá em São Paulo. Aí nós estávamos lá, e aí daqui a pouco ele pega um folder da Escola Nacional de Circo e começa a rir. E ele estava em volta e falou assim, mas por que está rindo? Está rindo, ele terminou de rir. Ele falou assim, não, porque a minha maquiagem, quando eu comecei, era pior que essa. E era eu e a Angélica que estavam na foto, né? E aí veio o grande ensinamento, né? Que é ele fala, quando eu descobri, né, que o espectador, o público, quer ver o ser humano que está debaixo da máscara, eu comecei a diminuir a minha máscara para poder ser identificado, né? E aí, olha só que coisa. Ele nunca fez retiro do lume, nunca estudou Lecoq, não fez nada disso. Isso. E aí ele está falando desse lugar de humanidade que precisa encontrar uma outra humanidade. E aí eu penso quantos palhaços negros você conhece na sua vida? Eu não podia ter aquela cara branca, porque isso, uma das características que me torna único é eu ser um negro suburbano carioca. E aí eu começo a tirar eu tiro logo de cara o pancake e descobri essa maquiagem que mostrava que aquele palhaço ali era um palhaço negro. Então, eu dei essa volta toda, mas para te dizer, o que difere, onde é que está o riso do palhaço? Para mim está aí, justamente quando a gente consegue acessar as humanidades que vão criar empatia, vão criar reconhecimento com outras humanidades para fazer rir. E aí, logo se você está fazendo, o teu fazer está ligado a criar empatia com o seu público, você não pode excluí-lo. Você não pode excluí-lo. Você não pode fazer menos dele, sabe? Você não pode fazer isso. Então, para mim, essa é uma diferença básica, eu acho que caracteriza a maioria dos palhaços, né? Isso é o segundo o caminho que eu trilho até hoje, né? Porque isso tem muitos caminhos possíveis para você chegar aí. Eu mesmo sou um afro-budista, né? É uma construção completamente minha para fazer. Como é que você consegue juntar? Mas sei lá. Uma das associações que eu faço do budismo que eu pratico, fala dos deuses da natureza. O candomblé cultua os deuses da natureza, né? Porque isso, hoje é dia de Xangô, dia inclusive de estar de vermelho. Não é? Olha lá. Se tivesse combinado, não dava certo. É o trovão, né? É o raio, é a pedra. É uma conexão com a natureza. Eu falei, cara, tem tudo a ver, né? Enfim. E aí depois também que eu fui no México, eu descobri que tem uns teutecas, um outro povo lá em cima, que tem umas estátuas, cara, que assim, podia ser meu irmão, podia ser... E a grande estátua conhecida é uma estátua que está sorrindo. Falei, porra, Nossa Senhora, né? Fala, um negão mexicano sorrindo, devia ser palhaço, né? Mas vendo essas referências, porque é o que a gente pode construir, mas a gente tem sempre que lembrar, isso que eu estava te falando da ética, junto com a técnica lá. Eu acho que se a gente está ligado a esse respeito, a esse lugar de acolhimento, a esse lugar de inclusão, o riso vai solto em qualquer lugar. Sabe? E isso não é um julgamento moral, cada um faz o que quer. Nesse documentário, a grande questão que aparece lá, a Fia falando, mas como é que me processa? Eu tenho o direito da livre expressão. Claro. Eu cresci ouvindo o seguinte, quem fala o que quer, escuta o que não quer. Se você faz isso, o teu riso ele é baseado no racismo, vai pagar, porque aqui racismo é crime, inafiançável. Vai lá, continue fazendo. Uai, ninguém te impede de fazer isso, só não vai poder fugir, né, as consequências do teu fazer, né? Porque isso é muito, muito fácil, né? Quando a gente... o palhaço não pode tudo. É verdade, é verdade.
Aí eu quero saber, você está falando dessa coisa tão pessoal, né? Da ética, de revelar o humano. Eu sempre gosto de saber, assim, a história do nome do palhaço, que revela alguma coisa da pessoa, né? Por que Seu Flor? O que você revela aí com esse nome? Ou o que Um foi beijo para a revelado por alguém? Naira. Eu vi uma amiga entrou aqui, a Naira. Mas então, por que o seu Flor? Esse nome. Antes, meu nome de palhaço era Cajuzinho. Cajuzinho e da Angélica Croquete. E nesse papo quando a Luísa estava falando. Quando é isso? Porque é isso? O doce típico de festa de criança, né? Era um doce que eu adorava. E um doce preto. Eu nem tinha essa consciência. Porque então dificilmente você vai encontrar uma pessoa branca de classe média que começou a fazer palhaço que vai ter essa referência de trazer a tua referência, quer dizer, a mesma referência que eu, não sua referência, perdão, reformulando, a mesma referência que eu, né? Que sou essa figura. E aí, quando a gente chegou no Lume, né, que é esse processo de desmontagem, lá em Frangalho, tem um dia que a gente faz uma saída, né, de manhã lá para poder visitar o entorno, né, da chácara que a gente ficava confinado lá durante 15 dias por livre vontade, né? Ninguém obrigava a gente a ficar lá. E aí tem um momento, eu lembro que eu estava, cara, a gente estava em um elevado, né? Como se você, isso, realmente um retiro, um lugar ali, é como se fosse para um roncó do candomblé, sabe? Você estava muito puro. E aí estava saindo, eu lembro de os amigos, assim, várias pessoas fazendo um monte de coisa, e aí eu estava mais retirado atrás, assim, só observando. E daqui a pouco teve uma criança que daquele coisa ali, puff, me olhou. E aí, quando ela me olhou, eu peguei aquela flor que chama beijo, né? Ou Maria Sem Vergonha. Peguei uma florzinha daquela assim e ofereci para a criança. Foi esse gesto que eu fiz. Até me emociono. E aí eu ganhei esse nome de Seu Flor, né? Que, inclusive, eu uso muito pouco, né? Eu uso bem pouco essa... Só quando eu ofereci oficialmente o meu negócio dessa da divulgação, que quer o nome do palhaço, aí eu dou o Seu Flor, né? Mas aí foi por isso que surgiu. Então, o beijo, né? Essa Maria Sem Vergonha, essa flor, ela faz parte da minha história afetiva e foi por isso que eu ganhei esse nome lá e eu trago ele até hoje, né? Essa flor, acho que esse lugar dessa delicadeza, né? Foi isso. Você estava falando do Lume, né? Aí eu queria saber também as suas referências, né? Você trouxe o Lume, quem mais? Eu tenho muitas referências, aqui são algumas delas. Olha lá. Benjamin de Oliveira. Benjamin de Oliveira. Foi isso. Em 96 a gente fez o Anjo do Picadeiro em homenagem a ele. Grande Otelo e Mussum, que foi meu vizinho lá no Posto dos Músicos, onde ele morava. Essa aqui são uma das minhas referências e que tem a ver com a minha ancestralidade cômica, né? Digamos assim. Essas são referências muito, muito marcantes, né? Você também tinha falado do Luiz Carlos Vasconcelos, sim, né? Vasconcelos, que foi uma referência bem importante lá no começo, o Lume, e depois hoje eu tenho umas referências, né, que aí a gente foi investigar. Isso, em 98 eu conheci o Nani Colombaione, a família Colombaione, que foi também uma experiência assim mudante. Isso ali, a arte de fazer rir, né? E o Nani sempre tratava isso. O ofício, o riso é uma arte, né? Eu aprendi mais sobre realismo, sobre essa relação naturalista do teatro Stanislavski, mais eu entendi. Aí eu comecei a entender Stanislavski melhor com o Nani, também, que nunca foi para uma universidade do que da própria universidade. Mas ele foi foram 15 dias que a gente foi para lá viver com ele. Isso também é um outro dado muito fundamental. Todos os meus mestres vivos, eu tenho uma relação de convivência da vida, né? Que eu chamo, inclusive meu projeto de escola que um dia vai sair do papel, assim, foi uma coisa, a ideia de uma casa-escola, né? Uma casa-escola onde não isso, vamos abolir o conceito de conteúdo programático, abolir o conceito de aula
para a gente poder viver. Essa experiência mesmo do Nani é um negócio que me tomou a vida, assim, nunca mais eu fui o mesmo, né? Depois que eu saí de lá do Nani, que a gente ganhou vários presentes e ele morava embaixo e a gente tinha em cima o nosso quarto, que foi eu e Márcio Libar, o quarto e a sala de trabalho com a cozinha. Então a gente acordava, estava na sala de trabalho, que ele vinha, perdão, a gente descia para tomar café com ele, a família embaixo, o trailer do Lelis ficava no quintal da casa, e a gente conviveu com a família Colombaione durante 15, 20 dias lá. E pareceu que foi tipo um ano, né? E aí não terminava. Quando a gente ia almoçar, por exemplo, não sei o quê, e o Nani já estava ali numa dieta por conta da história de saúde dele, salve Dalmo, ele não podia comer determinadas coisas, não podia tomar vinho. Aí imagina, tu vai falar para o italiano que não pode tomar vinho, que não pode comer um salame, sabe, um queijo, era um negócio. E aí ele e aí ele fazia cascata, ficava o tempo inteiro brigando. E eu passei a ser o traficante de queijo e vinho para ele, porque a Júlia, a mulher dele, não deixava. E aí ele me obrigava, e aí ele fazia de branco para mim, né? E aí eu tinha que... Aí já virou um jogo que todo dia eu brincava de traficar queijos e salames, sobretudo para ele, que ele não podia comer. Então essa foi uma experiência muito bacana. A outra experiência foi quando o encontro com o Léo Bassi, né? Que é outro ser humano assim, incrível. Todos os meus respeitos. Que ele teve aqui no primeiro Anjo do Picadeiro, e eu lembro que eu não conheci o Léo Bassi, né? Foi uma indicação até do Pepe Nunes. Ele chega aqui e fala assim: eu não quero ficar em hotel, eu quero ficar na sua casa. E eu morava numa casa que tinha que subir 150 degraus, que era no alto do morro, assim. Ele falou: não importa, eu quero ficar aí. Aí eu falei, comecei a gostar dessa pessoa. E depois, teve uma vez no Fast Clown de Brasília, que ele estava dando uma oficina que eu fiz. E aí, quando terminou a oficina, ele virou para mim e falou assim: poxa, João, você... Cara, ele trabalhou com um conceito que eu uso até hoje, você tem um poder sensual que eu nunca vi traduzido nos espetáculos que você fez com o grupo, né? Você devia desenvolver isso, sabe? E acho que tem a ver com essa verve aqui, por exemplo, como eu estou falando, porque até então, os espetáculos, a gente não falava, a gente era o palhaço, éramos palhaços mudos, a gente não usava a palavra. Foi só depois disso que a gente foi ter experiência de começar a falar, né? E nunca mais parei. Mas... E aí fiquei aquilo na cabeça, e eu lembro, estava chegando na crise dos 40 ali, eu sentado aqui na minha sala, falei, porra, cara, tô precisando de um tempo sabático, né? Vou pedir uma licença no grupo para fazer uma viagem, sair. E aí liguei para o Léo Bassi, perguntando, pô, Léo, aí pensei nessa coisa do poder sensual, falei, pô, adoraria, será que eu tô pensando em ir para a Europa? Queria muito saber se eu podia fazer suas oficinas, observar suas oficinas, né? Tá nesse lugar de estudo, ver teus espetáculos, né, do teu processo. Aí ele falou, cara, João, pô, olha só, eu só dou oficina quando eu vou ao Anjo, nem gosto de dar oficina, né? Isso aí é uma coisa muito do Brasil, né? Ele falou isso. E tem um espetáculo nesse período que você quer vir, mas a minha casa está aberta para você. Eu falei, opa! E aí saiu eu daqui, voei para Maiorca e fui para lá para viver com o Léo Bassi, por desfrutar da companhia dele, né? E viver ali. E o Léo Bassi é uma figura que vive o ofício dele 24 horas por dia, né? Inclusive, eu imagino que deva ser insuportável, né, para a esposa dele conviver com ele, que ele está o tempo inteiro pensando, matutando, é um ser incrível. E aí cheguei lá, começamos, né, falar do mundo, falar do trabalho coletivo, falar de onde surge a arte, visitar o cemitério dos fenícios que estavam lá, ver a base militar que os Estados Unidos tinha lá perto, né, na Europa, no tanto, fazer todas essas coisas. E aí, em um dado momento, o Léo faz a pergunta para mim, pô, você não gostaria de montar um solo?
Eu falei, não, Léo, imagina, eu sou uma pessoa de coletivo, né? Mesmo apesar de todas as crises, não sei o quê, eu nunca pensei nisso, no solo, e é isso. Nessa época eu falava muito, sempre na primeira pessoa do plural. E o tempo também me ajudou a falar na primeira pessoa do singular, né? Mesmo estando no coletivo, é fundamental que as individualidades estejam fortalecidas, né? Porque é isso, um coletivo forte só se faz com indivíduos igualmente fortalecidos, né? No seu fazer. E ele falou uma coisa para mim que era, cara, um espetáculo ele nasce da vontade do artista única e exclusivamente, que quer falar, que quer transformar aquilo num quadro, num espetáculo, numa música. O público, as outras coisas, só vai chegar depois que você identificou e conseguiu dar contornos a essa sua necessidade de se comunicar. Eu também sempre vi a arte, o palhaço, como um elemento da comunicação. Aquilo que ele estava falando também isso. Então, quem quer comunicar sou eu, logo eu vou fazer de tudo, todos o possível para poder que as pessoas me entendam. Inclusive, vocês que estão aí, vocês estão me entendendo? Sim, muito. Tranquilo. Muito claro, muito claro. Foi só para dar uma respirada. E aí o Léo, falei, não, Léo, não. Aí o Léo perguntou a segunda vez, perguntou a terceira, aí me bateu aquilo, né? Eu falei, cara, quantas pessoas no mundo gostariam de estar aqui nessa posição, tendo a possibilidade de ser dirigido pelo Léo Bassi? João, você está com medo de quê? Falei eu para mim mesmo. Está com medo de quê? A coragem tem o tamanho do medo, né? E aí eu aceitei. E aí começamos a construir o espetáculo. E foi uma coisa também que nos aproximou um montão. Eu estava falando desse outro mestre e referência para mim fundamental. E eu saí de lá com a estrutura do Homem-Bomba, né? E o Léo é uma figura que, quando pensa a cena, ele pensa muito nos signos. Nos signos, e já vai pensando na luz, na música, os negócios vem tudo junto para ele. E a minha experiência nunca tinha sido de montar um espetáculo a partir só daí numa mesa, né? Nunca foi, nunca tinha sido até então. Eu falei, ok, agora eu volto para o Brasil e vou fazer o máximo, né? Não sei se eu vou conseguir fazer tudo que você pensou que eu ia fazer. E aí passou, e aí eu vim para cá, trabalhei com o Sidney Cruz, que é foi o criador, né? Um criador do palco giratório, né? Que foi até o que a gente foi para aí, que é um diretor, dramaturgo, poeta, louco, sensacional. Ele foi meu ensaiador, recuperei essa figura do ensaiador, né? Do século XIX, e ele me acompanhou, na verdade, ele ficou comigo muito tempo, foi uma ajuda indispensável. E aí eu estreiei, comecei a fazer com todos os problemas, e aí tá, e eu escrevi tudo, e eu tinha problemas no espetáculo. Aí o Léo, quando chegou aqui em casa, que ele foi ver o espetáculo no vídeo... Não gostou. Eu só vendo. E aí, quando terminou, eu falei, Léo, fica tranquilo, Léo. Olha só, lembra daquilo que você me falou, que o espetáculo nasce, nananana. Pô, eu tenho que te agradecer um montão por isso. E saiba o seguinte, eu sei que esse espetáculo tem muitos problemas. Inclusive, o texto que eu tinha escrito, eu tinha uma dificuldade de falar, parecia que eu estava lendo um outro autor de um texto, sabe? Ele não estava moldado na minha boca, até mesmo porque essa era a minha experiência. E aquilo ali, mas eu falei, ok. O Tchakovati, também outro amigão, compadre, referência também para mim. Ele fala, um espetáculo de palhaço só nasce depois da 30ª função que você faz, da 30ª apresentação. Aí eu falei, calma, Léo, nem cheguei nessa, né? A fazer 30 apresentações, eu estou felizão com isso, te agradeço. E saiba o seguinte, eu já estava com o programa, se você quiser, eu tiro o teu nome de tudo. Sabe, eu não estou aqui só para poder vender um espetáculo e dizer que é o Léo Bassi, não é isso que me interessa. E aí ele falou, não, e ele acabou ficando assim, eu botei lá um negocinho em cima de tudo, eu só fiquei com o ensaiador da criação, e ele ficou com a dramaturgia.
né, da ideia. E isso se passou, só para terminar essa elipse aí dessa referência. E aí, tá. Aí no meio do caminho, eu encontrei também o Avner, e eu tinha um espetáculo em concerto, que foi um espetáculo que a gente montou quando saiu do Nani. Não estava, a gente chegou do Nani, eu e o Márcio aqui com essa referência. A Shirley estava voltando de uma experiência desse momento com o Rick, que foi lá pegar essa mentoria, essa assessoria, enfim. E aí a gente se juntou, pegou as coisas que a gente tinha, a cena do Roda Saia Gira Vida, que era do trio com acordeon que a gente fazia, e montamos o Em Concerto. E aí, logo depois que o Márcio saiu do Anônimo, que agora não vou lembrar o ano, enfim, foi por volta ali entre 2003 e 2008. Bem preciso. Eu não lembro exato. E aí o Fabinho chegou e a gente fez uma circulação pelo SESI São Paulo. E foi um presente da vida, assim, também outro, né? Que era a apresentação durante 3 meses, todo final de semana. Cara, e a gente começou a lapidar a isso, a identificar, e era o que eu falei assim, pô, ótimo, porque o Márcio também queria montar o espetáculo lá com outras pessoas, ele falou, vai lá, e eu falei assim, cara, era a chance que a gente tinha de identificar a nossa comicidade, né? A escola anônima de fazer rir. E aí a gente foi lapidando, tá. E aí foram experiências que ficaram aqui muito na cabeça, e aí foi aí que entrou o Avner, que aí a gente também digeriu, né? E o Avner, quando viu o Roda Saia Gira Vida, que é uma poesia em circense, assim, eu tenho o maior orgulho, a maior felicidade de ter feito esse espetáculo durante tanto tempo. Ele fala não, isso foi uma criança que nos disse, a gente pegou isso pra gente. Poxa, é o girassol, né? É a trajetória, é a viagem do girassol, que depois ele gira e vira estrela. Porque eu terminava com um número de bambu, onde a Angélica rodava a Regina assim, e ela soltava um monte de como chama? Confetes, né? Esses brilhantes, assim, esqueci agora o nome, mas enfim, papel laminado, né? Que descia e ela ia justamente atrás do girassol, e depois o girassol, que era ele se multiplicava, a gente devolvia, era uma poesia. E o Avner falava assim, isso é muito violento. Nananã. E aí, segundo ele. E aí, cara, eu lembro que a gente ficou numa crise, aí eu falei assim, opa, peraí. Ok, vamos lá, respeita o mestre, nananana, mas olha só, o Em Concerto é resultado do trabalho com o Nani, sabe? Isso aí é outra coisa. E depois nós, macunaímamente, fizemos essa antropofagia, a partir dessa experiência com o Em Concerto aí em São Paulo, circulando. E foi um depurador. E aquilo me levou, né, junto com a experiência também lá do Léo, falou assim, cara, eu tenho que montar um espetáculo que, por exemplo, não use a fala e que possa ser contundente politicamente falando, né, essa coisa dessa provocação que tinha no Homem-Bomba, mas que eu falava 1h30 direto. Eu queria montar um espetáculo. Aí o Sidney Cruz entra de novo na nossa história. Ele é meu compadre, e ele me apresenta um livro chamado Vícios Não São Crime, do Lysander Spooner, é um estadunidense judeu ligado lá ao processos libertários. E aí o livro falava o seguinte, o vício é um direito inalienável de todo ser humano. Nem a família, nem o Estado tem o direito de privar as pessoas dessa experiência do que pode levar o vício. Porque, inclusive, a única diferença entre o vício e a virtude é somente a quantidade. Olha só. E todo vício surge porque falta alguma coisa àquele ser humano e ele está em busca da felicidade. E ele não mede esforços para chegar aí. Aí eu falei assim, cara, isso é palhaço. Eu falei, isso é palhaço. E aí eu falei, porra, Sidney, eu quero montar um espetáculo com esse... E aí comecei a matutar essa história, escrevi o projeto, né, para fazer, aí convidei a Adriana Schneider, que é uma figura, uma parceirona também aqui do Rio, que tem uma pesquisa sobre o cômico popular, os bambulengos da Zona da Mata Pernambucana, que eu tinha brincado com ela no Boi,
que eu fui Matheus do Boi Cascudo aqui. Chamei ela, chamei o Fabinho e a Shirley para isso, reeditar a nossa trinca, e começamos a experimentar, a montar o Inaptos, e que foi também outra experiência incrível, que eu tenho uma felicidade. Pena que o grupo matou o espetáculo, mas tudo bem. Isso é outro papo. Mas, e que foi, cara, sensacional. Que aí foi aí, quando a gente se encontrou em Londrina, não foi esse, não? Foi Em Maringá grupo... foi o... Foi o em concerto, em concerto. O concerto. Ah, tá. Em concerto. Foi. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu queria, assim, nós aqui do grupo Meu Clown, além de ter uma prática, né, a gente tem aqui um repertório de espetáculos, mas a gente sempre se interessa, a gente sempre busca esse conhecimento a partir das experiências dos pares, dos mestres, e a gente está procurando organizar isso, né? Tanto para o nosso estudo, mas também para poder compartilhar mais para frente. Então, a gente está com um projeto aqui que se chama Palhaço de A a Z. Como se fosse uma vontade de ser assim um pavê da vida, como ele pegou os verbetes ali, dicionário de teatro, criar uma espécie de um dicionário de palhaçaria com alguns termos fundamentais, alguns conceitos. Não para ser uma coisa enciclopédica fria, mas algo que possa dar um start para quem vai começar a estudar, inclusive dando as referências todas. Olha, tal termo é importante para quem estuda palhaçaria, mas você quer se aprofundar, vai buscar em tal livro, vai ver na prática de tal grupo, de tal mestre. Qual é o verbete que você acha que não pode faltar num livro para falar de palhaçaria? Assim, o nome é Palhaço de A a Z. Então, qual é o verbete, qual a letra ali, qual é o verbete? Assim, esse tem que estar lá, é essencial, na tua opinião. E aí, a minha opinião é o seguinte. Primeiro, eu vou terminar de contar a história que eu não tá, beleza. Tá certo, tá certo. E aí, o Inaptos, e aí teve um anjo do Picadeiro que a gente apresentou o Inaptos. E o Léo Bassi estava aqui. E aí, quando terminou o espetáculo, o Léo Bassi foi no camarim cumprimentar a gente. Aí ele falou assim, agora tu chegou lá onde eu achava que onde eu desejei que você tivesse feito. Eu falei, pois é, eu precisava desse tempo, né? Parece que a gente faz... É o público que é o diretor, né, do espetáculo. Eu sinto isso. Eu, quando faço assim, quem vai dirigir o espetáculo, mas é o público. Com a sua reação, a gente, com essas setas, né? O Ferracini fala que das longas setas do palhaço, né? Que a gente joga uma seta e o público joga pra gente. E a gente, né? É ali que a gente joga uma, volta vários, né? Exatamente. Mas, é ali que se fala. Para mim, já deu tempo de eu pensar do verbete. O que não pode... o que não pode faltar é a palavra brincadeira e o conceito de brincadeira e de jogo. Porque, para mim, inclusive, a minha oficina chama o jogo como técnica, porque eu considero a técnica fundamental de qualquer artista cênico é saber brincar. Né? The player, rugar. Aqui que a gente fala de interpretar, né? Representar. Mas, assim, o nosso fazer está ligado à brincadeira. Como falam os nordestinos quando vão para o boi brincar. Eu vou brincar de boi. E esse conceito da brincadeira é o conceito que eu também tenho estudado bastante para poder e desenvolvido isso, porque eu considero a brincadeira como o espaço do esquecimento. É justamente isso, né? Quando você esquece, você é capaz de fabular. Essa, por exemplo, eu acho que era a grande diferença que separava os irmãos meus do Lume, que são todos queridos, que é aquele conceito também do treinamento, da exaustão, que vai te levar também a esse lugar de você se esquecer e o teu corpo alcançar, né? Alcançar outros estados, né? É isso, a gente vai trabalhar com os sentidos. Mas eu sou macunaíma. Que negócio é esse de treino, cara? Eu lembro que era 7 horas da manhã. Eu falei, caraca, não dá, Barão Geraldo, frio da porra. Eu falei, isso. E a brincadeira. E a brincadeira, para mim, é esse lugar do esquecimento, da fabulação. E a brincadeira tem os elementos da minha oficina, vou falar aqui. Aproveitando, que o que eu falei já, do poder sensual. O que seria o poder sensual? O poder sensual é a capacidade que todo ser humano tem de afetar, né? Afetar a partir dos sentidos, né? Poder sensual por isso, né? É o que vai nos arrepiar, que vai tocar do tato, é o que a gente vê, do que a gente escuta, né? É trabalhar nesse lugar sensível. A outra é inteligência de jogador.
Isso. Porque a brincadeira é isso. Você precisa né, usar as regras ao seu favor. Eu até pulei essa fase que eu falo. O que é o elemento indispensável para uma brincadeira? Sem ela não acontece. Aí, normalmente, as pessoas falam 385 coisas, mas a resposta que eu quero é a regra. Tudo precisa de uma regra. E para o palhaço o grande barato da inteligência do jogador vai permitir você subverter a regra, mas não quebrá-la. Né? Usar a regra ao seu favor. Porque senão vira aqueles garotos chatos que é o dono da bola. Aí quando não dá bom para ele, o dono do jogo fala assim, eu pego, e vou-me embora. BA, tá por aí, BA. Não apareceu ali. Então isso, inteligência de jogador. A outra é generosidade. Também uma palavra assim desgastada, o conceito de generosidade. E eu quero abordar a generosidade a partir do entendimento que a generosidade é a nossa capacidade de escuta e de recebimento, né? Ter os nossos ouvidos atentos, generosos, recebendo. E deslocar do entendimento de generosidade como um ato de você dar, né? Quando fala, aquela pessoa é generosa, ela ajuda as pessoas. Não, a gente só ajuda as pessoas quando a gente ajuda alguém, isso é uma satisfação nossa, né? Primeiro de tudo. É a gente que fica satisfeito. Inclusive, isso produz ocitocina. A serotonina tão em falta aqui agora. Hoje, as pessoas, nesse confinamento, é fundamental você estar nesse lugar solidário de ajudar as pessoas, porque você produz esse... Né? Os neurotransmissores vão produzir essas substâncias fundamentais para a gente. Tá. E você só dá o que tem e o que quer. E o que eu quero, o que eu tenho, não necessariamente é o que você precisa e tá necessitando, né? E está pedindo, né? Então, a outra é o que eu falei, a força, né? Que é também um entendimento disso, das flechas do Ferracini. A força significa isso, né? Ter direção, ter foco, sabe? Foco também é uma palavra bem desgastada, né? Mas, enfim, depois a gente pode falar isso em outro momento. Mas isso, tuf. É isso. A minha flecha não terminou, ela não chegou no ponto enquanto eu não terminei de contar a minha história. Né? Que vai, e aí, sabe, e a gente tô aqui nesse foco aqui, vendo quem está entrando, entrou, sabe, o Leandro Henrique, entrou, sabe, e aí estamos aqui, mas eu vou para cá, vem para cá, porque a conversa é contigo, não é com o Leandro. Né? O Leandro está ali recebendo num outro, né? Num outro estágio, né? É com o Leandro também, perdão, tá, Leandro? Então, isso, a força, inteligência de jogador, generosidade. A regra, né? Não, a regra não. A regra é um princípio. É um princípio, tá. É antes de tudo. Antes de tudo. Só existe jogo se tem regra. Não existe jogo sem regra, né? Caraca. Não existe jogo, não existe vida sem regra, né? Não existe. É isso, igual sei lá, a vida num condomínio, a vida em comunidade, sei lá, vários problemas da sociedade não precisa do Estado para poder interferir, mediar. Sei lá, uma coisa bem absurda. Eu moro num prédio de 3 andares para cima. Às vezes tem festa aqui, tem uns vizinhos super maravilhosos. Todo mundo tem que ter o direito de comemorar teu aniversário um dia, fazer sabe? E aí o som vai ficar mais alto até mais tarde. Tem que ter o direito disso. Aí convida, se você tem uma relação amistosa, e assim, uma vez por ano, aqui tem 9 apartamentos. Se eu tiver que me deslocar 9 dias do meu ano, dos 365, porque a festa do vizinho é insuportável, poxa, isso é um preço bem baixo, né, para pagar, né, pra gente conviver. Eu não preciso ir para a justiça para isso. Né? Então, a regra ela nos dá, porque é essa questão da ética, né? E eliminar esse pato, que é a questão moral, que o mundo só pode acontecer do jeito que eu acredito que o mundo tem que ser, né? O mundo só pode ser assim. Isso, sei lá, se eu bebo cachaça, só pode beber cachaça. Se eu só uso vermelho, a gente está vivendo num mundo agora que está assim, né? A falta da nossa capacidade de escutar, de acolher e de respeitar as diferenças. A gente não precisa tolerar ninguém, não. A gente tem que respeitar. Né? E o último elemento, eu lembrei, ainda bem, que entrou viu? Mas essas elipses
eu funciono, eu falo que eu tenho TDAH, e aí eu vou fazendo essas voltas, vou e volto. Mas que é o seguinte, que como é que é a lógica fantástica. A lógica fantástica que significa a nossa capacidade de fabular. Né? E aí voltamos lá de um outro jeito, falar daquela história que o palhaço pode tudo. Não, pode, desde que você tenha essa concessão do público. Né? E a nossa narrativa, ela pode ir para o lado que quiser, mas ela tem que ter um fio condutor. É isso que eu quero dizer quando eu falo do Radassaia. Não é uma historinha linear. Essa história que eu te contei foi um espectador, criança, que contou pra gente, e aí, para simplificar, eu uso ela até hoje. Mas porque isso a gente vê muito, né? Que é os palhaços com recursos maravilhosos, né? E não acontece nada na cena, né? A gente uma vez a gente fez veio um amigo Túlio Palhaço para cá e ele tinha uma bicicleta fantástica. A gente só tinha visto o vídeo e era com várias traquitanas, a bicicleta incrível, mas não tinha liga, não dava match, sabe? Não sincava as coisas e as pessoas e o público, né, deixou todo mundo. Foi um negócio pesado, porque precisa construir essa lógica e trazendo o espectador, né? Isso. É o convite que você faz ao espectador. Todas essa aqui entrou Cristiana Candal aqui, ó. O Humus, vou falar já. Iotiano. É bom essa lembrança aí. É um convite que você faz ao espectador para vir ao seu mundo. Você vive com ele ali. Esse mundo fantástico se transforma o seu público e depois traz ele de volta. Seguro e feliz, né? Por ter vivido essa experiência. Muitas vezes você está fazendo isso, o público... Aí, por exemplo, aí tem... olha só. Que vai entrar outro elemento dessa lógica que é fundamental para a construção da lógica, que você traz o espectador para cá para fazer alguma brincadeira e alguém do público se incomoda. Né? E eu estou falando isso quando não... E o espectador não se incomodou, o que está da cena, o espectador que tirou para essa cá. Mas e aí? Como é que você faz? Porque é fundamental que aquele figura seja bem, mas também é fundamental, né, que o espectador também esteja bem e que ele compreenda e que aquilo ali não. E às vezes é só um julgamento moral, né? É só um julgamento moral de que a gente... Isso. A moral deve estar longe do nosso fazer, do nosso ofício. Então, são esses 5 pontos aqui. E eu podia falar essa coisa outro ano que ele falou do humus. Tem uma brincadeira que eu aprendi até com um neurologista que eu fui me consultar, né? Eu tenho um problema, sabia, Marcelo? Eu tenho que confessar isso para vocês. Eu tenho um problema. Na verdade, eu tenho vários problemas, mas... E aí ele me explicou essa coisa dos neurotransmissores, né? Da ocitocina, serotonina, adrenalina, todas as inas, né? Que são responsáveis pela nossa produção de prazer, de satisfação, né? De gozo, né? Então aí, essas substâncias. E todo ser humano nasce com uma quantidade já, né, desses neurotransmissores funcionando ali, deixando que a gente seja um ser feliz. E aí, por conta da vida, né, esse mundo não está fácil, ainda mais aqui nesse Brasil, você vai gastando essa quantidade, essa caixa d'água vai caindo, e aí se passou do nível ali abaixo, você começa a ter problemas. Né? E aí tá, humus, que é o adubo, né? O adubo da terra. Humanidade significa terreno fertilizado, né? Numa tradução, livre tradução minha. Terreno fertilizado. E o humus é justamente esse lugar da química, do poder, onde o poder sensual vai, os nossos sentidos vai operar. Logo, e humor. Logo, a brincadeira o humor é o humus da humanidade, é o que alimenta nosso lugar de felicidade e de satisfação, de integração, eu também tenho uma outra brincadeira. Fala, perdão.
Lindo, não, lindo, lindo. É, assim, temos 4 minutos, porque depois o Instagram nos derruba. Então a gente está meio que indo para o final. Meu Deus, quanta coisa! A gente podia ficar aqui horas, Hum, horas e horas. Eu quero, assim, antes que derrube a gente aqui, porque depois é difícil do povo voltar e tal. Eu queria te agradecer imensamente. Que aula! Muito obrigado, João. Muito obrigado mesmo, não, sua generosidade aí. satisfação. Foi Nossa, assim, foi um humus para nós, não do humor, a mas do satisfação minha, né? conhecimento da tua vivência. Muito obrigado. Tem uma última pergunta que a gente sempre faz, é uma brincadeira que a gente fez aqui desde as primeiras lives, que é assim: se o seu Flor encontrasse com o presidente, você falou que a vida não está fácil agora, né? Se o seu Flor encontrasse aí com o presidente, o que você acha que ele faria ou diria? Puta merda. É. Puta merda. Primeiro, se eu pensasse como bufão, né, Ah, eu mataria não, porque é isso é o princípio da vida sempre, né? Mas, caraca, eu acho, eu acho que essa figura ele levaria ele para uma ilha deserta, para ele poder fazer, e a família, e todas as pessoas que acreditam nele, que isso é possível, arrumar um lugar do mundo que todas essas pessoas possam ir e ficar lá tranquilamente, sozinha, destruindo, se matando, fazendo o que eles quiserem. Porque, e tirar ele do nosso convívio. muito Eles, na bem. verdade, eles. Né? É verdade. É verdade. É isso, acho que é isso. Acho que eu faria essa. Eu daria esse presente para ele. Eu daria esse presente para a família Bolsonaro. A possibilidade de ir para encontrar alguns hectares, inclusive, no planeta, porque tem terra para cacete aí. Para ele poder Algum montar o deserto, país dele. Hein? é verdade. Algum deserto por aí. Era Gente, isso. assim, olha, muitíssimo obrigado. Assim, nós temos 2 minutos. Você quer deixar algum recado, algum recado teu, um Ah, recado lá do Anjos do Picadeiro que você queira deixar? Algum não, convite? Não, na verdade, a primeira coisa eu quero agradecer e dizer que essa daqui está sendo um momento bem especial, felizão para mim, né? De poder estar aqui falando, né? Do meu ofício. Eu, inclusive, estou com falta desse lugar mais específico mesmo da questão da palhaçaria, né? E agradecer a todas as pessoas que estão aí. A Adriana acabou de entrar, dizer que, pô, e esse encontro com o público é algo muito, muito legal. E que a gente tem que seguir. Agora, a gente está tendo a possibilidade, as pessoas têm falado muito o seguinte. Temos 20 segundos, aí vão derrubar a gente. Quanto? 20 segundos. Então, 15 não segundos. o 2020 não é para ser esquecido. 2020 é para ser lembrado sempre. É a possibilidade de recriação de uma outra existência. É isso. Um beijo. Muito obrigado. Muito obrigado. Valeu.